Olá pessoal, meu nome é Ana Gabriela, sou diretora de auditoria. É um prazer enorme estar aqui compartilhando com vocês desse momento do colunista em vídeo, da equipe aqui do Portal Contábeis, para que a gente possa discutir um pouco sobre os temas aí voltados para a auditoria, os temas voltados para a profissão, os temas voltados para as normas de auditoria. E não há como falar de auditoria sem falar em normas, né? Hoje o objetivo aqui é a gente discutir um pouco, falar um pouco para vocês da NBCTA 505, que é a norma de confirmações externas, né? As famosas circularizações. Esse é um procedimento muito tradicional do ambiente de auditoria, é um processo que é executado nas auditorias por uma exigência, inclusive, de norma, e é importante a gente explicar um pouquinho como é que funciona e por que a importância desse procedimento, né? Sempre que a gente fala de uma confirmação e quando essa confirmação ela tem um cunho externo, né, ela tem um agente externo atuando para nos apoiar na confirmação de determinado saldo, de determinada posição que vai ser ali auditada, esse procedimento de confirmação ele fortalece, né, o procedimento, né, porque é feito por um agente externo. Então, as confirmações externas elas são obrigatoriamente desempenhadas ali dentro do processo de auditoria e a gente pode utilizar esse processo para a confirmação de algumas posições, por exemplo, relacionada a posição de saldos bancários dos clientes, né? Então, nós enviamos uma carta para o banco, para o qual o cliente manteve ou mantém ali um relacionamento, né, as operações, e o banco vai confirmar para os auditores a posição, né, de numerários ali de caixa, né, enfim, de valores disponíveis dentro da conta corrente, a posição de valores determinados ali que estão disponíveis como uma aplicação financeira, quais são os fundos, as aplicações financeiras que o cliente manteve, né, o dinheiro aplicado. Isso é muito importante para que a gente, além de confirmar o saldo e fazer uma avaliação disso uma correlação disso dentro com a contabilidade, né, os números que estão registrados na contabilidade, também o perfil de aplicação, né, que foi utilizado pelo cliente. Então, o banco também informa quais são os fundos. O banco também normalmente informa uma posição de operações de empréstimo, qualquer outra operação que foi contratada pela empresa. Então, esse tipo de confirmação é utilizada para os bancos e nos apoia no sentido de fazer a confirmação dos saldos que estão determinados ali dentro do balanço. A confirmação externa também é utilizada de maneira bem ampla para a confirmação de saldo de contas a receber, né? Então, toda a posição de contas a receber que a gente chama aqui é o saldo que eu tenho a receber dos clientes, né? Que a companhia tem a receber dos clientes, ela também pode ser confirmada, né? Então, isso é amplamente utilizado aí para que a gente possa também fazer uma confirmação, né? Para fornecedores, igualmente, né? Então, se eu faço tenho ali uma provisão de saldos a pagar dentro do meu balanço, eu também posso enviar uma carta de circularização para o fornecedor, no sentido de fazer uma confirmação se é realmente aquele valor que está declarado ou se existem outros títulos, né, que estão ali presentes dentro de uma posição de um terceiro e que precisam ser registrados. A gente também aplica muito a confirmação externa para os advogados. Esse é um procedimento extremamente importante, no sentido de ter ali a confirmação se existem litígios, se existem processos judiciais que precisam ser provisionados, né? Então, quando a gente faz esse processo de confirmação externa com o advogado, a gente pede para que os advogados da companhia enviem ali diretamente para o auditor a posição de todos os processos que estão sob responsabilidade desses advogados, e a gente pede né, que seja determinada a avaliação com relação à probabilidade de êxito desses processos, que tem que ser sempre na determinação do que a norma contábil exige, né? Possível, processos de probabilidade de perda possível, provável ou remoto. E por que que isso tem que ser feito dessa forma? Para que a gente tenha condição de determinar se existe ou não alguma contingência, algum processo judicial
que eventualmente a companhia não registrou, né, que é avaliado com uma probabilidade de perda provável, que a companhia eventualmente não tenha registrado uma provisão, né? Então a gente faz essa confirmação. E também ver se todos os processos que são possíveis, que foram determinados ali pelo advogado, também estão sendo tratados e adequadamente divulgados pela companhia. Então, esse processo de confirmação, a gente, com os advogados, é um momento em que a gente vai ter um documento que foi feito ali, né, pelos advogados da companhia e cruzar toda essa posição com os controles internos que dão base para que a companhia possa registrar essa provisão de contingência. Tá? Então, esse processo de confirmação externa ele é muito amplo. Existem alguns tipos de confirmação que a gente chama de confirmação positiva, negativa, onde a gente pode enviar apenas uma confirmação para que a parte terceira, a parte externa, simplesmente responda para a gente, né, algo que está sendo solicitado, ou a confirmação de saldos, que é o que a gente normalmente utiliza. A gente também utiliza a confirmação externa para fazer a confirmação dos saldos com partes relacionadas, que a gente chama, né? Que é todas as transações que são ali efetuadas com partes relacionadas desta companhia que a gente está auditando, elas também precisam ser confirmadas. Algumas companhias até têm esse processo de confirmação com partes relacionadas dentro do seu ambiente de controles e acaba fazendo isso de forma periódica, de forma mensal ali, para que possa ser feito um fechamento. Mas no processo de auditoria é importante, né, a gente identificar quem são as partes relacionadas ali, para que a companhia manteve, enfim, né, tem ali um tipo de relacionamento, e também mandar uma confirmação das operações com partes relacionadas. Isso é um procedimento muito comum, né, a gente faz isso dentro do processo de auditoria aí, de forma ampla. Também pode ser utilizado para confirmação de algum ativo que esteja em poder de terceiros, né? Algumas companhias utilizam, por exemplo, serviços de armazenagem, estoque, enfim, que é feito dentro de um armazém terceiro. Então, tudo que, ou o processo produtivo da companhia ali, que é no caso uma indústria, de repente pode estar utilizando ali um terceiro para fazer um encerramento, enfim, né, algum procedimento dentro do acabamento do produto que ela fabrica, pode ser feito por um terceiro e eventualmente você tem essa transação bem relevante de produtos que é da companhia, que está dentro de um terceiro, está dentro de um cliente, para, enfim, uma infinidade aí de possibilidades, né? Então, a confirmação do estoque em poder de terceiro também é algo que a gente consegue executar. É claro, tudo vai depender do planejamento, da relevância e do risco que o procedimento de auditoria que está sendo ali planejado vai determinar, né? Tudo isso a gente tem que levar em consideração. Mas existe a possibilidade também de você enviar uma confirmação para que você tenha ali de um agente externo, né, a posição confirmada de estoques que eventualmente saiu da companhia para alguma finalidade, tá? Então, eu acho que são alguns dos exemplos de confirmações externas que podem ser feitos aqui. É claro que quando a gente vai avaliar a norma, ela é bem abrangente, tem uma série de detalhes, mas eu procurei trazer aqui de uma forma muito simplificada, né, o que é o procedimento, o famoso procedimento de circularização que a gente normalmente ouve falar aí num processo de auditoria e como isso funciona e quais são as funcionalidades, né, quais são as aplicabilidades desse procedimento, tá bom? Legal, pessoal, obrigada e espero ter contribuído bastante aí para que vocês possam ter mais ou menos uma ideia de como funciona o processo de auditoria, né? A gente vai falar aqui sobre alguns temas para que vocês tenham cada vez mais o conhecimento de como é que funciona o processo de auditoria e como isso é conduzido. Legal? Bacana, pessoal. Até mais.